A diferença entre contratação e reforço ficou muito clara no jogo de ontem no Newton Santos. O Botafogo não trouxe peças, o Botafogo trouxe reforço para ser campeão. E um desses reforços fez a diferença ontem, foi um recital do Almada. E sobre o Corinthians, a conta está ficando muito estreita para a permanência. E não é, assim, uma surpresa para quem acompanha a minha linha de pensamento aqui sobre a temporada do Corinthians no canal. Vamos lá! Like no vídeo, se inscreva, ative o sininho rumo a 230 mil inscritos no canal. Nesse domingo tem mais Brasileirão, tem clássico entre Flamengo e Vasco, tem o Palmeiras tentando colar no líder, jogando contra o Criciúma em casa, tem o São Paulo no Mineirão, enfim, muitas oportunidades para você conferir na Aposta Ganha. Fica de olho sempre nas odds supremas, QR Code está na tela, maiores cotações do Brasil. Vem pra G! Eu sempre começo a análise por quem venceu o jogo, então vou começar falando do Botafogo. Eu queria pegar aqui, só para ilustrar para você, o banco de reservas, não é nem a escalação titular de ontem não, que teve, por exemplo, a estreia do Vitinho na lateral direita, e acho que é uma estreia, né, interessante, mas não é nem disso que eu quero falar. Olha o banco do Botafogo ontem. Gatito Fernandes, o goleiro que foi titular contra o Brasil na última terça-feira pela seleção do Paraguai na data FIFA, o Brasil perdeu esse jogo por 1-0. Matheus Ponte, lateral direito que entrou, uruguaio. Os dois para a zaga, o Lucas Alter e o Adrielson, que está de volta. Alex Telles era o lateral esquerdo reserva ontem e entrou também no segundo tempo. Tietê também entrou. Cauê, Alan também entrou. Oscar Romero, Tiquinho Soares também entrou. Carlos Alberto e Matheus Martins. Esse era o banco do Botafogo no jogo de ontem. O Botafogo tem tranquilamente hoje o melhor elenco do futebol brasileiro. Com quem a gente pode comparar? Com o Palmeiras, o elenco do Botafogo é tranquilamente melhor. Com o Flamengo, na realidade de hoje, o Flamengo sem Cebolinha, o Flamengo sem Pedro, com o que tem disponível cada um hoje, o Botafogo é o melhor elenco do Brasil. E mais, o Botafogo hoje joga o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. Primeiro tempo do Botafogo ontem é mais um. Não é que fugiu do padrão. Sim, caramba, olha o que o Botafogo fez ontem. O Botafogo fez ontem, fez anteontem, fez semana passada, semana retrasada. Primeiro tempo de volume, pressão, toque de bola envolvente, todo mundo participando da movimentação, da construção ofensiva com extrema desenvoltura, movimentação, jogada por dentro, jogada com os pontas, bola levantada na área, bola tocada até dentro da área, finalização da entrada da área, de tudo que é jeito o Botafogo finaliza. Foram 15, segundo o SofaScore, só para não ser impreciso aqui, no primeiro tempo ontem, o Botafogo finalizou 15 vezes, sendo que desses 15 chutes, 8 foram no gol. Só para você ter uma ideia, eu estava contando muito atentamente, no minuto 8 de jogo, o Hugo Souza já estava fazendo a sua terceira defesa. Teve chute do Tiquinho, teve chute do Luiz Henrique, teve chute do Danilo Barbosa da entrada da área, teve cabeçada do Igor Jesus no Peixinho, teve tudo que é bola chegando no gol do Hugo Souza e ele foi fazendo a parte dele. Ele foi salvando do jeito que dava. E o Botafogo não diminuiu o ritmo. E o Botafogo controlando o jogo. E martelando. E martelando. E num ritmo intenso. E aí, a bola não tá entrando. Tem um goleiro do outro lado que é competente. Você não é tão competente assim na hora de finalizar. O que que vai resolver? Uma individualidade. E aí o Almada falou, a noite é minha. Ele faz o que quer com o Ranieri no lance do gol. Deixa o Ranieri falando sozinho. Deixa o Ranieri sentado. Empurra uma bola na medida para o Savarino dentro da área, que rola também na medida para o Luiz Henrique. Um golaço para quem gosta de gol coletivo, gol construído a 3, 4, 5 participações, mãos, que nesse caso são pés, é obra de arte. Lindo gol, o primeiro do Botafogo ontem. Eu cheguei a dizer num vídeo que eu gravei ontem para o Reels, na outra rede, que era um gol que não fazia justiça pro placar. Fazia justiça pro vencedor, tá? Alguém precisava vencer aquele primeiro tempo e era claramente o Botafogo, pelas oportunidades e tal. Agora, até eu sei que esse conceito é relativo do futebol, mas vamos aqui trabalhar com o cenário de que o placar precise ser justo. O justo era o Botafogo ganhar o primeiro tempo, só que 1-0 era pouco. 1-0, pelo volume, pelo domínio, era um placar curto para aquilo que o Botafogo produziu. O jogo se concentrava em uma única metade do campo. Era só do campo de ataque do Botafogo o primeiro tempo. Todo se desenrolava ali. O Corinthians teve umas 3 chegadas, teve uma bola levantada que o Romero cabeceou, enfim, mas nada.
E aí o Marçal comete um pênalti. Evitável, desnecessário. Logo depois, assim, no momento em que tava aquela empolgação do gol, o Marçal comete o pênalti, o John pega a cobrança do Romero no cantinho. Então fazia justiça. O que se viu no primeiro tempo seria um pecado para aquilo que o Botafogo produziu, tomar um empate. Porque o empate caiu do céu, assim, não foi nada que o Corinthians tenha feito para chegar ao empate do primeiro tempo. Daquelas coisas que acontecem no futebol. Né? Você de repente tá mal, vem um pênalti a seu favor, o zagueiro adversário faz uma lambança, ou um gol contra, ou uma bola parada, um desvio. Futebol tem dessas e o Corinthians teve essa sorte e não aproveitou. O John pegou o primeiro pênalti dele na carreira. Uma coisa a gente precisa dizer também, que grande campeonato faz o John. Um momento muito legal de crescimento, talvez o melhor momento da carreira do John, né? Chegou aqui no Brasil, começou aqui no Brasil, teve destaque do Santos, foi para uma final de Libertadores da América, perdeu o título lá em 2021 para o Palmeiras, rodou fora do Brasil, voltou e hoje é um dos melhores goleiros do campeonato, um titular com sobras do Botafogo. Chegou no início do Campeonato Carioca, machucou, voltou e não dá sombra pro gatito. Não tem nem cheiro de disputa na posição hoje no gol do Botafogo. No segundo tempo, o Botafogo não voltou bem. O Botafogo, e isso já aconteceu do Botafogo cair no segundo tempo, mas eu me lembro de ter visto quedas assim em retas finais de segundos tempos do Botafogo. Ontem não. Ontem o Botafogo volta mal pro segundo tempo. O Botafogo, desde o início do segundo tempo, ele tem uma atuação muito ruim. Me pareceu desconcentrado. Isso me chamou a atenção negativamente. O Bastos, por exemplo, cometeu alguns erros durante o segundo tempo que ele não costuma cometer. É o zagueiro mais seguro que o Botafogo tem na temporada. O Danilo Barbosa cometendo alguns erros bobos. Marlon Freitas escorregando sozinho na saída de bola, dando a bola ao ataque do Corinthians. E o Barbosa cometendo um pênalti, sabe, assim. Barbosa eu gosto do estilo, eu gosto do jogador que vibra. Eu gosto. Do jogador, né, de pegada, do jogador. Mas você tá sempre no fio da navalha com esse tipo de jogador. Tá sempre sujeito a passar um pouquinho do ponto, errar no ajuste fino, exagerar e deixar o time na mão como ele fez ontem. Um pênalti que não havia a menor necessidade. O Ranieri levando pra linha de fundo, sem qualquer ângulo pra finalização, era só cercar. Ele chega nas costas do Ranieri com uma força absolutamente desproporcional. Assim, pra mim não tem a menor dúvida nos dois pênaltis, tá? Houve os dois pênaltis. Pra mim o Daronco acertou o VAR, né, que chamou o Daronco pros pênaltis. O primeiro foi marcado no campo, o segundo o VAR precisou chamar e o Daronco confirmou a marcação, né, o chamado do VAR. Houve os pênaltis, não precisava o Barbosa fazer o pênalti que fez, o Garro bateu no meio do gol. E aí, de novo, apareceu a individualidade. Era o pior momento do Botafogo no jogo, já era ruim antes do gol, antes do pênalti. E o Almada vai lá, deixa a marcação falando sozinha de novo, bate, a bola desvia e entra minutos depois do gol de empate do Corinthians, logo depois, o que foi muito importante para dar a tranquilidade ao Botafogo, que não é um time que se desespera, isso é preciso ser dito. A versão 2024 do Botafogo, ela é uma versão, até nesse aspecto, bem diferente da do ano passado. É uma versão mais fria, é um time que não se abala, não se desespera. O que aconteceu no segundo tempo não foi um desencaixe emocional do Botafogo, foi uma queda de produção. E algo que precisa ser conversado internamente, porque em alguns jogos você vai ser muito superior ao teu adversário, como o Botafogo foi no primeiro tempo ontem, mas isso não te dá o direito de parar de jogar no segundo tempo, que foi o que o Botafogo fez e correu o risco de não conseguir a vitória ontem. Talvez não fosse a individualidade do Almada, o Botafogo não conseguisse a vitória que conseguiu. Mas conseguiu. Depois do 2-1, o Botafogo conseguiu controlar o jogo, o Corinthians ainda tentou assustar um pouco, mas o Botafogo se saiu bem até o final e segurou a vitória. Gostei da estreia do Vitinho, gostei da entrada do Alex Telles, entrou bem, vibrando, dando desarme, dando bote, dando carrinho, tentando se entender pelo lado esquerdo do ataque, com o Igor Jesus caindo um pouquinho mais por ali. Acho que a saída do Luiz Henrique é claramente ali na metade do segundo tempo, os 25, 26, para dar um respiro para um cara que jogou as duas partidas da data FIFA. Não jogou 90 minutos nas duas, mas jogou um tempo inteiro em cada uma. E com viagem para o Paraguai, volta, viagem para Curitiba. Então, e tem o São Paulo, tem Libertadores na quarta-feira. Entendi. Não gosto, ainda não me parece que o ataque do Botafogo fica bem menos fluido quando o Igor Jesus e Tiquinho estão juntos. Já abordei isso em vídeos anteriores, mas entendo que era importante preservar o Luiz Henrique ontem. Entendo que era importante,
talvez ter um outro jogador de ponta, talvez ter o Matheus Martins, enfim, mas preservar o Luiz Henrique ontem era importante, pensando na Libertadores, e o Botafogo tem feito de maneira muito inteligente essa gestão de minutos dentro das competições. O que fica é um time que finalizou no total 21 vezes, 15 delas no primeiro tempo, foi superior ao Corinthians na maior parte do jogo, sim, sofreu nos primeiros minutos, né, na primeira metade do segundo tempo. O alerta que fica para a Libertadores e para a reta final do campeonato. Esse campeonato não te dá o direito de cochilar, de ter uma queda tão grande. Você não vai conseguir jogar 90 minutos na rotação do primeiro tempo. Eu não vou exigir isso do Botafogo, não vou querer isso de ninguém, não vou criticar time algum por não fazer isso, porque é humanamente impossível ter perna para atacar assim em 90 minutos. Só que esse momento da administração é uma coisa, queda é outra, queda abrupta é outra. A curva do Botafogo fez assim no segundo tempo, despencou. Até, né, o gol do Almada, a individualidade do Almada, e o Corinthians parece que meio que dá uma riada dos pneus. Você pega ali os minutos, depois dos 40, 43, tava até ouvindo o Bruno Cantarelli lá na Rádio Transamérica narrando o jogo, e ele ficou com eu tive a mesma percepção que ele. Parecia até que o Corinthians já tinha guiado os pneus, assim, já tava entregando pra Deus. Ah, já foi mesmo. Parecia. Mas tem que ficar atento com isso. Mas, de qualquer forma, hoje, quando consegue jogar na rotação máxima, o Botafogo é superior a todas as equipes hoje do futebol brasileiro. O Botafogo de hoje, no seu máximo, é superior ao Fortaleza, é superior ao Palmeiras, é superior ao Atlético Mineiro, é superior ao Flamengo, é superior ao São Paulo. Se ele vai se manter assim até dezembro, eu não sei. Se ele vai ser campeão, eu não sei. Não sei de nada. Eu sei que hoje é o time que joga mais no talo dentro do futebol brasileiro. E o primeiro tempo de ontem foi legal, de novo, foi muito legal, foi digno de liderança. Mais uma rodada de liderança tranquila e absoluta para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Agora vem uma semaninha aí, meu amigo. Libertadores contra o São Paulo, quarta-feira no Newton Santos de novo, e clássico contra o Fluminense no Maracanã na semana que vem. Eu me lembro que no primeiro turno o Botafogo passou o cargo para cima do Fluminense e ganhou também por uma margem de 1 gol. Isso é importante. Contra o Fluminense durou mais tempo, tá? Não foi um tempo só de jogo, não. Foi quase o jogo todo. Um atropelamento. Aí um gol de escanteio, bola parada, o Botafogo ganhou o jogo. Ontem ele atropelou durante 45 minutos e deu uma segurada. Mas vai pegar um Fluminense totalmente diferente agora. Não é o Fluminense do Diniz que estava em frangalhos. Isso não tira o mérito da vitória do Botafogo no primeiro turno. De jeito nenhum. Só que agora é o Fluminense do Mano, o Fluminense reforçado, o Fluminense que cresceu na temporada depois da saída do Diniz. Vamos falar do Corinthians aqui. Problema para o Corinthians é a matemática que vai ficando muito cruel. E tem um detalhe aqui. O número de vitórias do Corinthians, ele é baixo. Eu me lembro do Santos no ano passado, como isso pesou. O Santos tinha menos vitórias que os seus rivais, seus concorrentes. Então, ele não podia empatar em ponto com ninguém, porque ele ia se ferrar. O Santos terminou o campeonato com 11 vitórias. O Bahia ficou com 12, o Vasco ficou com 12. Se o Santos empatasse em pontos com um deles, cairia do mesmo jeito. Ele ficou um ponto atrás do Bahia, mas cairia do mesmo jeito. O Corinthians só tem 5 vitórias. O Vitória, por exemplo, que ultrapassou o Corinthians nessa rodada, tem 7. Tem 7 triunfos nesse momento. Que mais? O Fluminense tem 7. O Grêmio tem 8. O Criciúma tem 7. O Juventude tem 7. Então, o Corinthians tem menos vitórias que os seus competidores. Isso é péssimo porque número de vitórias é o primeiro critério de desempate. A rodada foi muito ruim, começou ruim, né? Vamos ver como ela vai terminar, mas esse triunfo do Vitória contra o Atlético Goianiense, ele faz o Corinthians cair uma posição, é péssimo. Vamos ver como os outros rivais vão se comportar nos jogos desse domingo. O Corinthians fez um primeiro tempo muito ruim. O Corinthians foi amassado, foi dominado. Eu me lembro que contra o Juventude, no primeiro jogo lá de Caxias do Sul, quando eu fiz o vídeo no dia seguinte, eu falei, caramba, né? O Corinthians foi passivo, o Corinthians assistiu o Juventude em vários momentos. O Corinthians tinha desfalques naquele jogo, né? Por uma estratégia de minutagem. Ontem tinha desfalques também, jogadores que ficaram fora, né? Suspensos. Mas eu me lembro que é um pouco parecido em termos de postura, com uma diferença fundamental, que o Botafogo é muito melhor que o Juventude. Uma coisa é você passar o tempo todo no seu campo contra o Juventude. Outra coisa é contra o Botafogo. É um inferno. É um inferno. Se não fosse o Hugo Souza no primeiro tempo, o Corinthians iria para o intervalo perdendo por uns 3-0. E olha, tava de boa. Ninguém ia dizer, meu Deus, hein, que exagero. Não, não. O Corinthians simplesmente não jogou no primeiro tempo. Não conseguiu jogar. Foi amassado. Uma coisa é se defender.
Se defender é você neutralizar as ações do adversário, você não deixar o adversário criar, circular a bola, os seus zagueiros cortando as investidas pelo alto, né? Os chutes sendo bloqueados, não chegando tanta bola assim no seu gol. Isso é se defender. O Corinthians não se defendeu no primeiro tempo, ele só resistiu. Ele foi apanhando, apanhando e sobrevivendo. Ele conseguiu sobreviver 39 minutos até o gol do Luiz Henrique. Aí ele ganha um fôlego com um pênalti, cai meio do céu, né? O Romero vai lá e desperdiça. O John nunca tinha pegado um pênalti na carreira. Acontece, faz parte, faz parte. Só que o segundo tempo do Corinthians é bom, até o gol do Almada, né? O segundo tempo é de um Corinthians... As alterações fazem efeito, porque o Thales Magno foi uma peça nula no primeiro tempo. Então você teve ali o Hernandes se aproximando um pouco mais do Romero, o Garro crescendo de produção, o Bidon povoando o meio-campo, que foi onde o Corinthians fundamentalmente perdeu o jogo do primeiro tempo, não tinha meio-campo, e aí o Corinthians circula mais a bola e se aproveita dessa desconcentração que eu falei na primeira metade do vídeo do Botafogo no segundo tempo. Consegue um pênalti, o Garro bate no meio do gol, e era um excelente resultado e que fazia jus a reação, o empate, aquilo que o segundo tempo, o recorte do segundo tempo mostrava. Só que aí vem a individualidade do Almada. Vai lá e faz a diferença. A questão é que o Corinthians até tem jogadores para desequilibrar. Tem o Garro. O Memphis está chegando agora. O Coronado, às vezes, desequilibra. Mas você não pode contar com ele sempre, é esporádico. O Botafogo tem muito mais gente para resolver jogo, né? Como eu citei na primeira parte do vídeo, só o banco do Botafogo ontem era brincadeira. Então essa é uma diferença muito grande. O Corinthians ontem perdeu para uma equipe que amassou ele no primeiro tempo e que, quando o jogo endureceu, tinha um cara para tirar um lance individual da cartola. Isso resolve o jogo, né? Eu acho que quando você fazia a projeção para o retorno, a projeção de pontos, né? O que a gente vai arrumar em cada jogo aqui? Aí chegou lá, Botafogo do Rio. Derrotinha. Ou, uma hipótese assim bem positiva, um empate. O que eu quero dizer com isso? É para achar normal o que aconteceu ontem, assim, para ficar tranquilo? Não dá para ficar tranquilo. O Corinthians não pode se conformar com derrota, não pode normalizar a derrota e não pode ficar tranquilo porque ele só tem 5 vitórias no campeonato. Mas convenhamos, encarar o Botafogo no Newton Santos hoje é um inferno, pô. O Palmeiras foi lá, perdeu. O Fortaleza foi lá, perdeu. O Atlético Mineiro foi lá, perdeu. O Flamengo foi lá, perdeu. Pô, galera, tá todo mundo apanhando do Botafogo lá. Então, sim, era um resultado, esperado. Assim, dentro do que a realidade atual de cada equipe tá mostrando. O problema é que só tem 5 vitórias. É preciso tomar essa decisão de vez. De vez. A porta está ficando muito estreita. Faltam 12 jogos. Você imaginar, para fazer 45 pontos, 46, vai. O Corinthians tem que ganhar mais 7. Pô, se você só ganhou 5 jogos em 26, você achar que é tranquilo ganhar 7 em 12, a matemática não ajuda. A lógica matemática, a lógica dos números, ela não te ajuda a acreditar nisso. Agora, chegou o Memphis Depay. Chegou o Carrilho, o peruano, que entrou bem ontem. Gostei da entrada do Carrilho no segundo tempo. Eles vão precisar de adaptação e tal, mas assim, é uma galera que tem qualidade para jogar. Eu acho que o Thales Magno, desde que chegou, o jogo de ontem foi muito ruim, repito, mas tem sido um jogador importante. O Garro tá crescendo a cada rodada. Tem de onde tirar, do ponto de vista técnico. O problema é que a porta está muito estreita e o Corinthians vai precisar tomar uma decisão muito clara sobre as duas competições. Corinthians é feito para ganhar título? Claro. Ok. Corinthians é feito para ser campeão? A história do Corinthians é vencedora? Beleza. Mas ganhar a Copa do Brasil e cair é tragédia. Ou a Sul-Americana e cair. Ou as duas, no cenário mais incrível. Imagina, Corinthians ganha as 2 Copas e cai. Ferrou. O tombo financeiro e esportivo de um rebaixamento, nossa mãe. Então, eu não sei se toda a torcida corintiana pensa assim, mas eu acredito que boa parte pense, deixe até nos comentários. Para mim, o título do Corinthians até o fim do ano é a permanência na primeira divisão. Por tudo que a queda representa. Não preciso falar de novo, você sabe exatamente o que essa queda pode provocar para o Corinthians. Então é preciso ser muito inteligente na hora de olhar a tabela de jogos. Tem agora o Fortaleza nas terças-feiras que virão, nas 2 próximas terças pela Sul-Americana, mas o jogo da semana não é o jogo do Fortaleza, é o jogo do Atlético Goianiense, do Brasileirão. Essa é a final de Copa do Mundo. Esse é o jogo que tem que fazer o corintiano dormir ansioso na véspera, não é o de terça-feira. Esse é o jogo da vida.
Os 7 jogos que o Corinthians vai ter em casa, eu peguei aqui a tabela, é muito importante. Neoquímica Arena vai ser fundamental. Tem vários jogos aqui ganháveis, que o Corinthians precisa trabalhar com 3 pontos. Atlético Goianiense, Internacional, Atlético Paranaense em crise, num ano terrível com o Varini agora, o trabalho que não tá andando. Tem que ganhar esse jogo em casa. Palmeiras é derby, clássico às vezes em curtas distâncias, né? Que mais em casa? Cruzeiro, Vasco e Bahia. Não é uma tabela simples, mas tem jogos aqui para o Corinthians trabalhar com vitórias. Como eu não acredito que ele vai ganhar os 7 em casa, é muito difícil, é irreal você achar que vai ganhar todos os jogos em casa, tem algumas pedreiras aqui, tem uns jogos fora também que são acessíveis. O Corinthians vai encarar fora Cuiabá, Vitória e Criciúma nessa reta final, confrontos diretos. Tem que beliscar ponto, tem que trazer 1 ponto ou até 3 em alguns desses jogos aí. Então, olhando para a tabela e olhando para o elenco, para quem chegou e tal, dá para escapar. Claro que dá para escapar. Mas é muito importante que o Corinthians não caia na armadilha que a Copa do Brasil e a Sul-Americana podem representar em termos de campeonato brasileiro. Já vimos um time grande ganhar a Copa do Brasil e cair no mesmo ano. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Essa decisão o Corinthians terá que tomar. Não dá. Foi excelente. A vitória contra o Flamengo mostrou que esse time tem condições de ganhar outros jogos em casa, jogos mais difíceis até, e até beliscar ponto fora. O segundo tempo que fez ontem contra o Botafogo, opa, Corinthians jogou, Corinthians competiu, e nesse recorte do jogo ele foi melhor que o Botafogo. Isso é animador. Agora, a energia tem que estar no Campeonato Brasileiro, nos 12 jogos que faltam para acabar o campeonato. Se a Copa do Brasil vir de bônus ou a Sul-Americana, show, mas obrigatoriamente tem que vir acompanhada com a permanência. É uma decisão difícil, é uma decisão muitas vezes impopular, ainda mais para um presidente pendurado no cargo num processo de impeachment, mas é a decisão mais adequada pensando no futuro do clube. Se quem está no Corinthians ama o Corinthians, pensa em primeiro lugar no Corinthians, precisa tomar essa dura decisão. Rasgar um pouquinho na carne na Copa do Brasil e na Sul-Americana, porque o que importa é mesmo o Campeonato Brasileiro. Eu até disse isso aqui. Às vezes Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez seja até bom o Memphis não estar inscrito na Copa do Brasil. Guarda ele pro brasileiro. É ali que ele vai ter que fazer a diferença. A gente precisa ver em que estágio físico ele vai chegar. Enfim, tá feito o vídeo. Você acha que vai escapar, corintiano? Dá para escapar? Acha que o foco tem que ser mesmo no brasileiro ou você discorda de mim? Deixa nos comentários. E você, botafoguense, está confiante para o título? Botafogo joga o melhor futebol do Brasil mesmo hoje, na sua opinião, ou você discorda? Tem o melhor elenco ou você discorda? Deixa tudo nos comentários. Um excelente domingo para todo mundo. Curta bastante com os seus amigos, com a sua família, ou aí sozinho, no seu canto, na sua paz. Aproveite, like do vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.